Oi pessoal, estou de volta com mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver como fazer algumas análises da edificação utilizando o Modelur. Como nós temos aqui um conjunto de edificações no terreno escolhido, nós vamos primeiro fazer a análise desse conjunto aqui. Por quê? Porque essa análise é a análise de viabilidade que nos indica a quantidade de pavimentos construída, a área total, e isso o Modelur ele traz para a gente. Isso é importante quando a gente quer saber, por exemplo, se um investidor quer saber quanto ele pode construir, quantos metros quadrados ele vai ter, e essa análise é bem importante. Então, para isso, eu entro aqui em pesquisa, clico sobre a edificação que eu quero analisar e aqui em pesquisa de edifícios selecionados, eu posso clicar em pesquisa básica, né, básico, ou completo. Tá? Então, assim que eu clico, ele me aparece algumas informações aqui, ó. Se eu não tiver com nenhum edifício selecionado, não aparece nada. Se eu selecionar um edifício, ele traz os dados aqui na minha lateral. Na pesquisa básica, ele me traz a área construída total, ou seja, a área construída em todos os pavimentos, considerando todos os pavimentos. A área construída, ou seja, a área de projeção construída no terreno, tá? A altura da edificação e o número de pavimentos, que eu tenho P mais 11, tá? Então, são 12 pavimentos, ele considera o térreo mais 11 pavimentos. Já na pesquisa completa, ele me traz mais alguns dados que são importantes. Por exemplo, ele me traz o número de vagas recomendado de estacionamento, que são 43 vagas para esse edifício aqui. O volume da edificação em metros cúbicos, né? Quantos metros cúbicos que tem esse volume de edificação? E a área interior líquida, quantos metros quadrados eu tenho de área interna, né? Desconsiderando, por exemplo, paredes, enfim. Então, esses dados, eles são importantes para uma primeira análise de construção. É lógico que depois, com a modificação de projeto, a gente vai ter uns dados diferentes, né, desses dados iniciais. Mas pelo menos ele já me dá uma boa noção de área construída, ele me dá uma boa noção do número de pavimentos, claro, mas isso eu já tinha identificado, e da quantidade de vagas de estacionamento, porque isso é importante na hora de implantar a edificação no terreno. A gente precisa ver se realmente vai ter espaço para tantas vagas de estacionamento que são recomendadas. Se eu clicar nas outras edificações, como elas são iguais, elas vão me trazer sempre os mesmos dados. Mas se eu clicar nessa edificação aqui, que é um pouquinho diferente, eu já vou ter dados diferentes. A área construída total é de 767 metros quadrados, a área construída 127, a altura da edificação é só 18 metros, aqui são só 6 pavimentos, e aí o número de vagas também muda, ó, são 18 vagas. Esse número de vagas, ele está relacionado também quando a gente inseriu aqui os dados, né? Área residencial por vaga de estacionamento, ele está considerando uma vaga para cada 75 metros quadrados. Então, isso vai depender um pouco da legislação de cada município. Esses dados todos estão relacionados com essa primeira inserção de dados que a gente fez aqui, com aquela análise dos índices urbanísticos que a gente fez de cada região. No caso dessa edificação em específico, que foi a edificação que nós fizemos o estudo de viabilidade, esses dados da edificação, eles já estão bem próximos realmente do que pode ser construído, do que vai ficar no projeto final, porque a gente fez essa análise, esse estudo de viabilidade aqui e já viu que esse é realmente o volume da edificação, o tamanho que a edificação provavelmente vai ocupar dentro desse terreno. Nessa aula nós vimos que é possível utilizar o Modelur para fazer as análises iniciais de uma edificação, pelo menos as análises volumétricas e de área e a quantidade de vagas de estacionamento recomendada. Com isso, é possível começar a tomar algumas decisões em relação ao projeto, se ele é viável ou não dentro de um terreno e se vale a pena fazer todo o investimento nesse terreno. Um abraço, eu espero vocês na próxima aula.